Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Apostila. Meu nome é Débora Paiva, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. Neste terceiro bloco, teremos o quiz jurídico, que são 10 perguntas com 4 respostas e os alunos irão marcar aqui a sua opção. O importante é aferir, é treinar o conhecimento apreendido hoje. Atividade. Mas ao final, o aluno que marcar mais ponto ganhará o kit apostila, que são 2 livros jurídicos. Vamos iniciar então o quiz jurídico. Estão prontos? Então tá. Vocês do online estão prontos para começarmos o quiz jurídico? Sim. Então vamos lá. Vamos então à primeira pergunta do nosso quiz jurídico. Em relação à equiparação salarial, é incorreto que 1. Para efeitos de equiparação salarial, mesma localidade significa mesmo estabelecimento. 2. Para efeitos de equiparação salarial, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercem a mesma função, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. 4. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial. Estão prontos para a votação? 1, 2, 3, vamos lá? Vamos então à resposta. A resposta é número 1. Para efeitos de equiparação salarial, mesma localidade significa mesmo estabelecimento. Errado, porque mesma localidade significa mesmo município ou municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana. Vamos então à segunda pergunta. Preparados? Vamos lá. De acordo com o entendimento sumulado do TST, é incorreto afirmar que 1. O quadro de pessoal organizado em carreira, devidamente homologado, exclui a equiparação salarial. 2. O conceito de mesma localidade, estabelecido no artigo 461 da CLT, não poderá referir-se a municípios distintos. 3. A cessão de empregados, por si só, não exclui a equiparação salarial. 4. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Prontos para votar? Vamos lá então. Vamos lá, vamos à resposta. O conceito de mesma localidade estabelecido no artigo 461 não pode referir-se a municípios distintos. Está incorreto. Está incorreto por quê? Porque, pelo entendimento sumulado, número 6 do TST, refere-se a municípios ou municípios distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. Vamos então à terceira pergunta. A respeito da equiparação salarial, assinale a alternativa correta. 1. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física atestada pelo órgão competente da Previdência Social poderá servir de paradigma. 2. O trabalho de igual valor não deverá ser realizado necessariamente com igual produtividade e mesma perfeição técnica. 3. Quando o empregador tiver quadro organizado em carreira, as promoções ocorrerão por antiguidade exclusivamente. 4. A prescrição é parcial e alcança somente as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que preceder o ajuizamento da eventual ação judicial. Vamos então à resposta. A resposta correta é
4. A prescrição é parcial e alcança somente as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que preceder o ajuizamento de eventual ação judicial. Vamos então para a nossa quarta pergunta. Segundo a orientação jurisprudencial do TST, assinale a incorreta. À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no artigo 37, inciso 13 da Constituição de 1988. 2. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem. 3. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, é possível a equiparação salarial do atendente com o auxiliar de enfermagem. E 4. A sociedade de economia mista, ao contratar empregados sobre o regime CLT, equipara-se ao empregador privado. Observem nesta questão uma dica de prova de concurso público. Quando as questões são parecidas em duas assertivas, basta você focar numa delas. Você ganha tempo, mesmo que você não saiba a outra parte da matéria. Olhe bem, a assertiva 2 é muito parecida com a 3. Então, se vocês já conhecem o teor da OJ, que regulamenta, que fala da profissão do profissional de enfermagem em relação à equiparação salarial, vocês já saberão que alternativa marcar. Valeu a dica? Vamos lá? Vamos votar? Vamos ver o resultado da resposta? A 3. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, é possível a equiparação salarial. Essa alternativa é incorreta porque a OJ não permite a equiparação salarial. Vamos passar então para a próxima pergunta. São requisitos da equiparação salarial, exceto 1. Contemporaneidade. 2. Diferença do tempo na função e não superior a 2 anos entre o paradigma e o paragonado. 3. Existência de planos de cargos e salários com critérios alternados de promoção e homologado pelo órgão competente. E 4. O paradigma não poderá ser empregado readaptado. Então, observem que aqui está pedindo os requisitos da equiparação salarial. Um deles não é. Então, vírgula, exceto. Muita atenção com esse tipo de questão. Vamos à votação? E a resposta é 3. Existência de planos de cargos e salários com critérios alternados de promoção e homologados pelo órgão competente. Esse não é um dos requisitos. Por quê? Porque se existe o plano de cargo e salário, ele vai impedir, inviabilizar o pleito de equiparação salarial. Né? Lembrem-se disso. E lembrem-se que apenas para as empresas privadas há a necessidade, né, de este órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, homologar o quadro de carreira. Tá? Para as empresas da administração direta, autárquica e fundacional, ato administrativo do órgão próprio é que vale com essa finalidade. Tá bom? Vamos então para a próxima questão. Vamos lá? Em relação ao artigo 461 da CLT, não são requisitos da equiparação salarial. 1. Idêntica função. 2. Trabalho de igual valor. 3. Prestado ao mesmo empregador na mesma localidade. 4. É desnecessário que o trabalho tenha a mesma perfeição técnica. Vamos à votação? Vamos à resposta, então? É desnecessário que o trabalho tenha a mesma perfeição técnica. Por quê? Isso é um requisito. Então, o trabalho tem que ter a mesma perfeição técnica para que o paragonado tenha direito à equiparação salarial em relação ao modelo apontado, em relação ao paradigma. Lembram que eu falei que essa perfeição técnica, como que nós iremos aferir? Vamos aferir com critérios qualitativos. Lembram disso? Então, entre dois professores, um tem mestrado, o outro não tem.
Então, é assim que se avalia essa idêntica perfeição técnica. Nesse exemplo dado, eles não têm a mesma perfeição técnica. Vamos à próxima questão? Fundamenta a equiparação salarial o seguinte princípio. 1. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. 2. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas. 3. Princípio da inalterabilidade contratual. 4. Princípio da não discriminação. Vamos à votação. E a resposta é princípio da não discriminação. Vamos então à nossa próxima questão. Assinale a alternativa correta. 1. O quadro de carreira das entidades de direito público direta é válido quando aprovado por ato administrativo da autoridade competente. 2. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, é válido o quadro de pessoal organizado em carreira não homologado pelo Ministério do Trabalho. 3. Não é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual. 4. É do empregado o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Vamos à votação, então? E a resposta correta é 1. O quadro de carreira das entidades da administração, ele é válido quando feito por ato administrativo do órgão próprio. Vamos então à próxima pergunta? Em relação à equiparação salarial, está correta a opção 1. Terá direito à equiparação salarial o empregado cedido para trabalhar em órgão governamental estranho à cedente, se esta não responde pelo seu salário. 2. A CLT não veda a distinção de salários para empregados que exerçam as mesmas funções. 3. É possível a equiparação salarial entre empregados sujeitos a regimes diferentes. 4. Quando a diferença de tempo de serviço entre o paradigma e o paragonado for superior a 2 anos, não será possível a equiparação salarial. Prontos para votar? E a resposta correta é 2. A CLT não veda a distinção de salários para empregados que exerçam as mesmas funções. Então, o erro da assertiva 1 é o seguinte: 1. Terá direito à equiparação salarial empregado cedido para trabalhar em órgão governamental estranho a cedente, se esta não responde pelo seu salário. A súmula 6 fala que a cessão, por si só, ela não vai excluir o direito à equiparação salarial, desde que o cedente responda pelo salário dos dois, do paradigma e do paragonado. Vamos ver o erro da 3. É possível a equiparação salarial entre empregados sujeitos a regimes diferentes? Não, não é possível a equiparação salarial entre empregados sujeitos a regimes diferentes. E o erro da 4 é que, quando a diferença de tempo de serviço na função, faltou na função, entre paradigma e paragonado, for superior a 2 anos. Então, isto não é possível a equiparação salarial. Passaremos agora, então, para a nossa próxima questão. Um empregado que exerce a função de advogado sênior. 1. Poderá postular a equiparação salarial, desde que sejam atendidos os requisitos legais. 2. Não poderá postular a equiparação salarial, uma vez que a atividade por ele exercida possui natureza intelectual. 3. Poderá postular a equiparação salarial, mesmo que a empresa possua quadro de carreira devidamente homologado. 4. Somente poderá postular a equiparação salarial se o paradigma for readaptado. Vamos votar? E a resposta correta é 1. Poderá postular a equiparação salarial, desde que sejam atendidos os requisitos legais.
A questão do advogado é que é uma atividade intelectual, mas se ele preencher todos os requisitos legais do artigo 461 da CLT, da súmula 6, ele poderá pleitear a equiparação sim. Lembrem-se, como que será esse critério? Aferido por critérios objetivos às atividades intelectuais, tá? Então, o 2, qual é o erro da questão 2? Não pode postular a equiparação salarial porque a atividade é intelectual. Não, acabei de falar, vai ser aferida por critérios objetivos. E o erro da 3, poderá postular mesmo que a empresa possua quadro de carreira devidamente homologado? Não, o quadro de carreira devidamente homologado ele vai excluir, aí ele não vai poder postular. E o 4, só pode postular se o paradigma for readaptado. Ora, é o contrário, quando o paradigma ele é readaptado, isso exclui e inviabiliza o pleito de equiparação salarial. Vamos então ao vencedor. A vencedora é a Caroline. Parabéns, viu, Carolina? De nada. Bem, chegamos ao final do nosso programa Apostila. Eu quero agradecer a presença dos alunos do curso Evolução. Como que foi? Foi bom o entendimento de vocês? Foi. Ah, que bom. Obrigado, viu, pessoal? E vocês, como foi o programa? Foi bom? Quero agradecer a presença de vocês, alunos presenciais. Tudo bem. Então, meu nome é Débora Paiva, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos encerrando mais um programa Apostila. Obrigada.